Boa tarde a todos. Nós do Crono e você estamos mais uma vez aqui para fazer uma entrevista com alguém que a gente gosta e que a gente acha especial para contar alguma coisa do empreendedorismo, principalmente para vocês. Hoje a gente está com o Marcos. Então, como eu já me falei que eu sou o Cosmo, vamos lá, Marcos, conta um pouco para a gente quem é você e que empresa que você vai contar para a gente, como nasceu e como cresceu e tudo mais. Fala pessoal, tudo bem? Bem, vamos pelo básico, né? O meu nome é Marcos, eu tenho uma empresa chamada Brasil Box. A gente atua hoje no segmento de audiovisual, mas nem sempre foi de audiovisual, né? Primeiro eu comecei a trabalhar com importação há uns 10 anos atrás e acabou que eu precisava gravar conteúdo igual a gente está fazendo aqui, né? E aí eu precisava de equipamento, né? E aí eu percebi que eu não tinha nenhum cliente que fornecia os equipamentos que eu precisava, né? Eu falei assim, então, já que não tem, né, eu já trabalho com importação, vou acabar fornecendo. E peguei gosto, né? Eu gostei de fazer o que eu estava fazendo naquele momento, de gravar conteúdo, fazer toda essa baguncinha que a gente está fazendo aqui, né? De juntar Sim. equipamento, câmera, lente, áudio, né? E aí comecei a entrar nesse mundo e fui ganhando gosto, cara. E aí eu fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo no- um, um novo mundo, né, do audiovisual, e acabei, como eu não tinha, chega um momento que você não consegue controlar tudo mais, né? Eu acabei deixando alguns clientes que eu atendia antes, né? E foquei totalmente no audiovisual, né? Hoje, claro, hoje eu tenho um audiovisual, tenho outras empresas de outros segmentos também, né? Mas a Brasil Box, ela tá aí desde 2014 já, né? Tá fazendo 10 anos agora, né? E a gente se destacou bastante na pandemia, em 2020, pelo evento em si que aconteceu de fechar em todas as lojas, né? E eu fui beneficiado porque eu estava fora do eixo de São Paulo, né? E São Paulo fechou tudo, né? As lojas de audiovisual fecharam todas, né? A minha empresa, eu já tinha levado ela para os Estados Unidos, né? Porque no Brasil é difícil de empreender mesmo, ainda se tratando de equipamento audiovisual, né? E dos Estados Unidos a gente começou a operar mandando bastante equipamento para cá. Em 2014, a gente é, se tornou a terceira maior empresa de audiovisual, né, de equipamento. Não são baratos, né? Então teve um volume financeiro alto, assim, né? Mas falando do Marcos em si, cara, eu sou formado em administração, né? Gosto pratico atividade física, tenho dois filhos, eu sou um ser humano normal, com vocês aí também, né? E essa parte do empreendedorismo, cara, eu falo bem sincero assim, ela é bonita sendo falada, mas vivida é uma história muito triste, né? Mas ela tem um final feliz, tá? É bom que é isso, é o que importa, né? Mas basicamente é isso aí, tá? O Brasil Box é uma empresa começou com um homem só, né? Nós crescemos, hoje nós estamos em torno de uns 10 funcionários, porque como a gente atua no mercado online, né? Então a estrutura física ela não é ela não é necessária, né? Não precisa ter uma loja aqui. Hoje a gente atua totalmente online, mas fazendo a parte de marketing, a parte financeira, a parte de logística e todo aquele desembaraço aduaneiro que no Brasil ele é um pouco sombrio, né? Mas é nessa parte que nós trabalhamos. Super legal. Eu acho importante a gente estar falando sobre duas coisas que chamam muita atenção hoje em dia. Tecnologia, né? Que quando a gente fala de audiovisual, a gente fala de equipamentos, a gente fala de transformação quase. A gente estava antes de começar, gente, o Wagner estava tentando trocar de fone. E aí a gente estava até rindo, porque a gente ia falar de equipamentos, né? E é muito, Wagner está por trás das câmeras, gente, e ele é o cara que vai editar tudo isso aqui para a gente depois, tá? E olha, assim, Wagner trouxe o Marcos para cá, então por isso que eu estou falando dele mesmo, ele sem aparecer, tá Uhum. bom? E eu acho muito legal porque, assim, o audiovisual está tomando um peso cada dia maior depois da pandemia, então esse daí a pandemia fez a aceleração virar brutal, tá? Sim. E, assim, como você vê esse mercado, tá? Para o empreendedorismo, porque, assim, tem os jovens estão de olho na gente, ouvindo o que a gente está falando, das experiências, etc. E é exatamente isso que faz, assim, eles acreditarem, porque do mesmo jeito que está muita gente se dando bem, muita gente também não chega lá, né? Conta pra Sim. gente como que você vê esse lado.
Sim, sim. Na verdade, a pandemia ela foi uma a corda-leão para todo mundo, assim, sabe? Como tem um mata-leão que sufoca as pessoas, né? Tem uma corda-leão que levanta as pessoas para um segmento tá surgindo, né? O, a gente está falando aqui agora de marketing de conteúdo, né? O marketing de conteúdo ele já existe há muito, muito tempo. Não é uma coisa nova, não foi a internet que criou, ela já existe há muito tempo. Que é onde que as pessoas criam conteúdo para poder os seus produtos serem vendidos, né? E dependendo da forma que ele é feito, ele dá muito sucesso, e dependendo da forma que ele é feito, ele não surte efeito algum, né? Basicamente, o que a gente tem notado, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Eu, propriamente, nesse meio, nos últimos 10. Hoje o empreendedor que ele não consegue se comunicar, né, ele está fadado ao fracasso internamente mesmo dentro da empresa dele. Se ele não consegue passar o que ele precisa para os colaboradores dele, a operação dele já não funciona. Quem dirá falar com os clientes, né? Então, o audiovisual ele veio para facilitar, porque antes, para você ter um vídeo chegar para uma pessoa, era através da TV, né? Mesmo existindo na internet, já existindo no YouTube, os equipamentos eram caríssimos, né? Para chegar com uma qualidade razoável, né? Com o advento do celular, já melhorou bastante, só que ele ainda não entregava uma imagem cinematográfica, por exemplo, né? E os últimos 10 anos as câmeras vieram cair nos preços, porque as pessoas começaram a adquirir, né, os equipamentos de áudio também, de captação, né, eles começaram a cair os preços, porque várias pessoas começaram a comprar, é, e isso, cara, tomou uma dimensão que hoje qualquer pessoa pode ter uma TV, né, num espaço que é o quarto dele, que é o escritório dele, né? Ele pode estar se comunicando com qualquer parte do mundo, produzindo o seu conteúdo, né? Hoje a gente já está chegando no limite que agora a qualidade já está quase que equalizada, entende? Essa imagem que a gente está vendo aqui, com alta definição e tudo, era inimaginável há 10 anos atrás. Hoje qualquer um consegue, com o celular mesmo você já tem, né? Agora o desafio é como que eu faço ter essa tecnologia e se comunicar com o meu público, né? Ou seja, não envolve dinheiro, não envolve investimento, envolve suor, capacitação, né? Claro, daí você tendo um público maior e às vezes você precisa trazer de uma estrutura maior, aí você vai usar equipamentos mais robustos, mas que mesmo assim tá no orçamento de qualquer pessoa fazer, né? Claro, gente, eu estou falando, que eu sei que no universo do Brasil aqui, com uma moeda de 6 para 1, né, comparado com o dólar, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Tanto é que no mercado audiovisual, o Brasil, eu ouso falar que é irrelevante, tá? Nós podemos ser a 10ª economia do mundo, mas no mercado audiovisual, falando de marcas mesmo, a gente é irrelevante. A gente tem pouquíssimas marcas aqui e vou te falar que às vezes elas têm representações comerciais aqui. Ela não está literalmente aqui, né? A Sony não está mais aqui, a Canon não está aqui, né? Nós temos representações assim, sabe? Escritórios, né? Mas esse é o cenário que a gente está vivendo hoje, né? O Brasil está se descobrindo. Aí é contraditório, porque a gente está falando aqui, às vezes, de marketing de conteúdo e tal, mas tem uma outra área do audiovisual que é o cinema, sabe? E, cara, nós somos muito bons, né? Nós somos muito bons em criar publicidade, em criar filmes, sabe? Somos muito bons mesmo, né? Só que daí a gente está falando de equipamentos cinematográficos que uma câmera em si, a mais barata, ela gira em torno de 200 mil, 300 mil reais, né? E não é só a câmera, daí tem cartão de memória, tem lentes super caras, né? Estou falando de um mercado bem, bem gigantesco. Legal. Eu acho que é muito interessante para o pessoal que está ouvindo a gente, que vê exatamente porque você é um jovem e que Sim, empreendedor, que deu sim, certo e que trabalha com uma coisa que às vezes assusta um pouco o público e que você pode desmistificar um pouco, que é importar ou trabalhar diretamente com essa venda do que vem de fora, tá? Conta um pouco para o pessoal como é essa experiência e como foi fazer essa adaptação da sua empresa, tá? E para que eles entendam um pouco mais. perfeito.
Essa é uma parte, cara, bem disruptiva mesmo da história, porque eu agora exatamente eu estou falando de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já é do interior, né? Eu estou falando do interior, né? É, todo mundo que imagina um mercado tão com cifras milionárias, né, na casa dos milhares, imagina o eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, as capitais. E eu estou falando, cara, do interior do interior. Então, essa questão geográfica, ela já não existe mais, sabe? Então, como eu falei para vocês, até pelo fato de eu, na pandemia, eu estar fora do eixo Rio-São Paulo, me beneficiou, né? Porque em São Paulo, o governador de vocês, eu não sei onde vocês estão agora, eu acho que é São Paulo, né? Sim. Resolveu fechar tudo, cara. Vamos fechar tudo e vamos ficar aqui esperando ver o que vai acontecer, né? E foi exatamente o momento, eu lembro ainda, que era exatamente o momento de uma eleição naquele ano, né? As pessoas precisavam se comunicar com os eleitores, né? Agora você não tinha mais o contato físico, né? Eles precisavam falar, fazer comícios, fazer lives e tudo mais. Cantores precisavam fazer live. Cara, todo mundo que se apresentava precisava ter uma estrutura agora de vídeo, né? E ninguém tinha equipamento, cara. Alguns faziam com celular. Igrejas, imagina, só igreja. Cara, as igrejas elas foram feitas para serem fisicamente próximas uma das outras. Agora não existia mais isso, né? Os padres precisavam falar com os fiéis, os pastores precisavam falar com os fiéis, né? Então, cara, todo mundo acordou para um momento e falou assim, cara, a gente precisa. E aí, no caso, como eu falo assim, eu estava fora desse eixo, né? E eu já estava trabalhando no online há muito tempo. Na verdade, eu era só online, né? Eu atuo fisicamente aqui, mas os meus públicos físico aqui é muito pequeno, né? Então, eu já estava ali naquele meio. Eu tive mais trabalho para atender a demanda de pessoas que estavam chegando, porque os meus concorrentes, eles não tinham mais braço para poder trabalhar, porque literalmente estavam fechados. Eles foram condicionados a trabalhar fisicamente, vendiam online, claro, só que naquele momento ali eles não podiam trabalhar. Na verdade, os funcionários deles nem podiam chegar no local de trabalho, né? Então, a gente viu ali que surgiu o home office, e o home office funciona para várias coisas, menos para coisas que você tem que ter a mão na massa, né? O restaurante ele funciona via delivery, mas o cozinheiro precisa estar lá dentro da cozinha, né? Então, assim, eu me tornei, eu acabei, não sabia que era possível, eu fui lá e fui fazendo e fui aprendendo que, olha, não é tão difícil assim. Hoje, quando o pessoal fala assim, ah, Marcos, mas como assim? Você, Brasil Box, se você perceber, Brasil Box é com Z, né? Então, é a forma que o americano, o gringo, o europeu escreve Brasil, né? Com Brasil com Z. E box é de caixa. Então, a gente fez uma miscelânea ali no nome, né? Lembrando que é uma caixa indo para o Brasil, né? E quando eu tive a ideia de montar a empresa nos Estados Unidos, que é outra coisa disruptiva, porque eu nunca pisei o pé nos Estados Unidos, né? Eu tenho um escritório lá, eu tenho um armazém lá, eu tenho toda a minha estrutura física lá, e são empresas terceiras que fazem tudo isso para mim, né? E eu nunca pisei o pé lá. Eu tenho o meu passaporte, mas meu passaporte, o máximo que foi para a Argentina, mas nunca pisei o pé nos Estados Unidos, né? E você vai aprender, mas poxa, é possível você, sendo brasileiro, ter uma empresa nos Estados Unidos? Sim, os Estados Unidos é um dos lugares mais favoráveis para o comércio, né? Simplesmente você pode abrir uma conta no banco, você pode ter uma empresa lá, você pode ter funcionários lá e atuando daqui, né? E, e basicamente eu nunca saí do meu escritório e hoje eu atuo atendendo brasileiros de todos os estados. Minha estrutura está toda lá, né? O meio financeiro, tem empresas que fazem essa conversão do real para o dólar, né? E tudo de forma facilitada. Ou seja, tem um número mais ou menos, cara, que fala assim que existe, até a pandemia, existia 1 milhão de empreendedores nos Estados Unidos sendo brasileiros, né? Pelo menos alguém tinha uma conta bancária nos Estados Unidos, né? Depois da pandemia, esse número saltou para 10 milhões, tá? Então, não é poucas empresas que existem lá, né? Vou te falar, é muito mais fácil abrir uma empresa nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? Aqui você vai abrir uma empresa, você precisa de um alvará do município, você precisa de uma inscrição estadual do estado, né? Você precisa trabalhar sobre um CNPJ que é criado pelo governo federal, né? Cara, lá nos Estados Unidos você dá o seu nome,
o nome da sua empresa e no outro dia está aberto a sua empresa, né? E essa parte toda de fiscalização, tudo, eles entendem que você vai trabalhar de forma honesta, né? Então facilita muito. Então, você mesmo hoje, se você quiser falar assim, olha, eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, hoje é quinta-feira, né? Eu quero que segunda-feira esteja funcionando. Hoje você já consegue fazer, né? Você vai pagar um honorário lá para um contador lá, ele vai criar para você e tá pronto. O restante é história. Eu estou achando ótimo essa história, porque a gente pode contar isso, assim, geralmente são os jovens que vão nos assistir, e eles vão Aham, enxergar. E uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou, é que durante a pandemia, a gente estava no eixo Rio-São Paulo, e a gente viu muita gente entendendo a ameaça que estava ali, só que não conseguia enxergar que também era uma oportunidade, que foi isso que você sim, fez, tá? sim, E você é o exemplo vivo de que uma ameaça pode virar uma oportunidade e que geralmente toda ameaça gera oportunidade. Só não gera para quem não enxerga, só fica girando em volta do problema. Então eu queria que você agora falasse um pouco, assim, a ideia da empresa nos Estados Unidos é fantástica, tá? Mas assim, do audiovisual, a gente falou do mercado dele, e aí a gente podia falar um pouco sobre como você enxerga precificação, quando você faz assim a entrada de um equipamento. Como que você enxerga isso hoje? perfeito. Bem, o equipamento, você tem que entender que ele é dinheiro ainda, né? Vamos lá, montei uma produtora hoje, né? Uma produtora, hoje você toca ele com uma câmera, uma lente e uma iluminação, né? Beleza, fiz esse investimento, né? É, e aí, cara, o que que acontece? Normalmente a pessoa fala assim, eu vou comprar isso aqui para fazer dinheiro com isso aqui, e isso aqui vai se tornar meu serviço. Porém, ela não pensa que esse equipamento ele vai ter um desgaste, tá? Na verdade, ninguém pensa, tá? Quando está começando. A gente vai só se tornar, vai ver isso lá na frente, porque você começa meio pagando para trabalhar e as coisas vão funcionando. Só que você tem que entender que o seu equipamento está depreciando, né? Você pode cuidar da melhor forma ele, mas ele está depreciando. Então, é um dinheiro vivo, imobilizado, que ele está perdendo dinheiro ao longo do tempo, né? E você sabe que em algum momento você vai precisar comprar outro equipamento porque você utilizou demais aquele. Ou ele pode vir a estragar, ele pode vir a cair, né? Ele pode vir a não entregar mais a imagem que o mercado está exigindo, porque vai se passando os anos, e as definições vão aumentando e tudo mais, né? Então, quando hoje, como que eu vejo a questão do equipamento para esses clientes, né? Eu coloco para eles, fala, cara, já coloca aí uma depreciação se você pensa em trocar de equipamento todo ano, 8,33%, tá? Que nada mais é que é 1 dividido por 12, né? Que é 8, ou seja, pô, mas aí é uma depreciação muito agressiva. Perfeito, né? Mas tem que ser, no começo tem que ser agressiva mesmo, né? Você tem que colocar que você tem que reservar aquele dinheiro ali, daquele equipamento, 8,33% dele, porque você está começando e se der alguma zica, você tem condição de comprar um outro, né? Você vender o que você tem e comprar um outro, né? Quando o cara já engrena, ele já tem um segundo equipamento de backup, né? Ou às vezes o cara tem uma lente e tem uma segunda lente, tem uma câmera e tem uma segunda câmera, tem um gravador e tem um segundo gravador. Aí ele pode estender isso um pouco mais, aí ele pode cair para 4% de depreciação, né? Mas conhecendo o meu público, né, a gente tem dificuldade até de precificar, né? O Wagner pode falar um pouco mais sobre isso também, porque, cara, a gente vende serviço, né? E a gente sabe que vender serviço para uma sorveteria que está abrindo é um preço, né? E vender serviço para uma cerealista, né, que é uma coisa bem maior, é um outro preço, né? Não é, a gente não pode considerar a mesma coisa. Por quê? A entrega que você vai fazer para uma sorveteria, não diminuindo a questão da sorveteria, tá, gente? Só estou dando um exemplo, né? Que o capital de investimento é bem menor, né? Cara, você consegue consertar isso rápido, né? Já uma empresa mais institucionalizada, que tem um capital financeiro um pouco maior, não é a questão de porque eles podem pagar que eu vou cobrar caro para eles. Não, porque a minha entrega, ela não pode ter erro nenhum, né? Vou dar um exemplo. No audiovisual, a gente tem um, uma questão, um paradoxo, que o que mais paga no audiovisual são os casamentos, sabe?
são as festas de 15 anos, esses são os que mais pagam, pagam as contas das pessoas. Mas tem gente que não quer trabalhar com casamento. Por quê? O risco do casamento, ele pode acabar com a sua carreira, né? Um cara do audiovisual, o cara a câmera, que não pegou a entrada da noiva, ou aconteceu qualquer coisa e ele perdeu a entrada da noiva, ele perdeu o casamento, né? O trabalho dele, ele pode fazer o melhor clipe do casamento, com tudo, mas ele perdeu a entrada da noiva, ele perdeu tudo, né? Já o institucional não, ele permite que você vá lá e conserte, né? Faça um take de novo, corrija algumas coisas, né? Então, você vê os detalhes, né? Enquanto que o institucional se acontece poucas vezes, mas o valor é alto, né? O casamento, o valor é baixo, mas ele acontece várias vezes, né? Então, ninguém consegue se situar muito bem, mas eu falo assim que a experiência, colocar a pele em jogo, que faz você ter essa noção, né? Então, Marcos, como que eu tenho que atuar nisso aqui? Como que eu precifico e tal? Cara, vê a quantidade de equipamento que você tem, coloca valor naquilo ali, né? E qual que é a sua hora de trabalho? Defina a sua hora de trabalho, né? Para pagar suas contas e sabendo que a sua hora de trabalho também está pagando seus equipamentos, porque eles vão não é só o teu tua hora ali, que é a sua imaginação, o seu poder de edição, né? Que está em jogo, né? São os equipamentos que você faz também. Então, cara, coloca tudo isso na ponta do papel e coloca, ó, meu valor hora hoje é R$ 300, tá, gente? Eu tô só chutando, não vai colocar isso aí no coisa, não. R$ 300, né? Cara, beleza, você fechou o mês, tá? Quanto que deu isso de dinheiro, né? Deu para pagar a conta de luz, de energia, sobrou dinheiro para você passear, para você fazer as coisas básicas e ainda sobrou um dinheiro para você manter um caixa, para você ter um fluxo de caixa, né? Se deu, beleza, vai nessa pegada, né? Só que sabendo que quanto mais você entregar, quanto mais você melhorar, né, o teu serviço, você tem que aumentar seu preço sim, tá? Porque daqui a pouco você vai ter uma demanda tão grande, que você vai precisar subcontratar ou terceirizar, né? Que é o que acontece. O pro... eu tenho vários clientes hoje que eles estão inviabilizando o negócio deles porque tem muito cliente para atender, só que a hora de trabalho dele não subiu de acordo com a demanda, né? E hoje ele não consegue nem terceirizar, porque a hora dele é tão barata que se ele terceirizar, o terceiro às vezes cobra mais caro que ele, né? Porque ele parou no tempo, ele pensou só na parte artística e esqueceu do financeiro. Cara, isso de uma. Parece tão simples, parece que você. Como que o cara não olhou para isso? Mas é o que mais acontece. Tá? A gente fica tão envolvido com essa questão de criação de conteúdo que a gente vai esquecendo das coisas básicas que é o financeiro. Né? Uma dessas eu não só trabalho com a Brasil Box, eu tenho outras empresas, né? Em todas as outras eu atuo no financeiro. Né? Cara, o financeiro não é só para pagar a conta. É a saúde que vai fazer você passar o ano todo, né? Cobrindo imprevistos, né? Hoje ninguém está pensando em bater o carro, né? Mas o carro bate, né? E se você não tem um dinheiro ali guardado para você cobrir aquilo ali, às vezes inviabiliza todo o seu negócio, né? Então, não é uma questão de só trabalhar, né? É de trabalhar e criar uma reserva, né? Não sei, não fui falando aí, não sei se fez Foi entender. ótimo, foi super cravado. Eu só Uhum. preciso começar a me despedir de você, porque na realidade você sabe que em vídeo e internet não pode ter Sim, muito sim. tempo, senão a gente ninguém olha, né? Então a gente queria que você falasse um pouco agora, para encerrar, falar um pouco da Brasil Box. E eu encerro aqui comigo falando que, olha, foi demais ouvir você. Você não sabe o quanto casou com algumas coisas que a gente estava conversando aqui internamente, inclusive. Perfeito. Pessoal, a Brasil Box é uma das empresas que estão presentes no Brasil, tá? A gente está à disposição aqui para poder pegar, fornecer para o brasileiro equipamentos que não estão presentes aqui no nosso mercado, né? E até os que estão presentes mesmo, né? Mas a gente é aquele que não só vende o equipamento, mas como dá o suporte também para quem está começando, né? Ou para quem já está no mercado, mas que consegue ali dar um feedback sobre o que realmente vale a pena comprar, o que não vale comprar, tá? A venda só por vender não faz parte do nosso DNA, tá? Então pode ter certeza que se não for com a gente pelo menos vai fornecer toda a consultoria sobre o equipamento que você realmente precisa, tá? E estamos aqui à disposição
para qualquer momento que vocês precisarem, tá bom? Gente, adorei. Obrigado por ter vindo conversar com a gente, tá, Marcos? E olha, gente, a gente indica de verdade, tá? Então, obrigado, Marcos, e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.